É um caralho mesmo. 6 da manhã tava eu todo aqui achando que sabia alguma coisa e, e aparentemente eu não sei nada, mas ainda há esperança. Calma. Eu não ia fazer esse vídeo porque eu acho que a gente já tá numa tremenda poluição de informação hoje. Eu tenho que tomar cuidado com o meu tom, porque senão meu tom vai apavorar vocês. Eu quero parafrasear um cientista político formado em relações internacionais, Lucas Bastos. Enfim, chuva de informação, verdadeira, falsa, cínica, triste, alarmista, tudo ao mesmo tempo. O melhor é esperar, ver o resumo amanhã em uns 3 canais de viés diferentes e deu. É isso. Se eu fosse um pouco mais inteligente, e se eu conseguisse lutar um pouco mais contra a minha natureza, eu faria isso. Eu iria dormir agora e pararia de pesquisar a respeito. Até porque não adianta, foge completamente do nosso controle. Mas eu recebi uma pergunta interessante aqui de um de vocês. Que pergunta, que pergunta de gente desesperada, né? Pelo que eu torço agora? Pelo que eu torço? E, e assim, o vídeo que eu fiz hoje de manhã, ele alcançou mais gente do que eu gostaria. Inclusive, quem não me conhece caiu aqui pelo tema que só depois eu percebi que era chamativo demais. Vocês estão perdoados. Por não me conhecerem, por não ter ideia do que eu tô falando, porque afinal de contas tem 2 anos de conteúdo aí que você não ficou sabendo que existe. Então você não entende por que perspectiva que eu falo o que eu falo. Tá desculpado. E não sei, fica aí se você quiser, mas se for pra ficar torcendo assim, aí pode ir embora. Não é um canal de torcida, né? A gente não fica torcendo pro lado certo ganhar. A gente fica vendo o que acontece no mundo e vendo como que a gente reage ao que acontece no mundo para que a gente consiga proteger, ficar bem e proteger quem a gente ama e enxergar oportunidades onde elas aparecem, onde elas existem. E aí, eu coloquei eu editei aqui, né? E eu falei, olha, o primeiro título desse vídeo foi Irã bombardeia Israel e tá tudo bem. Por quê? Por causa daquela notícia de que o Irã alertou os Estados Unidos em Oman sobre o que ataque ele faria e o que ele significaria e que ele não escalaria. Isso foi dito. Ah, e aí eu falei, então tá tudo bem. Então, tá tudo bem. Aí eu fiz o vídeo compartilhando a minha perspectiva do jeito que eu fiz. Só que agora cagou a porra toda. E agora tem muitos drones, tem muitos mísseis, eles estão indo do Irã. Os drones eles levam muito mais tempo do que os mísseis, porque eles viajam numa velocidade muito mais baixa, são mais fáceis de ser interceptados, o que não significa que seja barato de interceptá-los. Eles saíram do Irã por volta das 5:30 da tarde. Acredita-se que leve. Que vai chegar lá pela meia-noite, ou entre meia-noite e 2 da manhã, não sei exatamente. E aí a gente vai ver o que é. Ah, eu- assim, eu odeio o Twitter. Odeio, 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 odeio. Do fundo do coração eu odeio. Por quê? Porque no Twitter tudo pode. E aí, no meio do monte de informação de qualidade, de gente que tá vivendo o momento, que tá vendo a coisa acontecer, tem um monte de repost, retweet, e tem muita desinformação. Muita. E aí, quanto mais grana você tem, mais você consegue impulsionar a desinformação de tudo que é país, em tudo que é idioma, e o negócio fica nojento. Então, eu que pretensiosamente acho que. Porque eu gostei de história a vida inteira e porque me interesso por geopolítica há um bom tempo, porque pretensiosamente acho que porque eu tô há 2 anos fazendo bate-papo toda semana com um cara formado em relações internacionais, escutando o que ele estudou ao longo da semana a respeito daquilo que ele viu, eu pretensiosamente acho que eu manjo um pouco do que acontece no mundo. E eu entro no Twitter e eu fico completamente perdido e começa a me dar desespero, porque eu falo, vai tomar no cu. Como que pode, cara? Eu tenho uma tremenda dificuldade de trabalhar no meio de campo. Porque tem aquilo que é evidentemente mentira, tem aquilo que é evidentemente verdade, e tem um meio de campo em que eu fico olhando e eu falo, cara, eu não tenho julgamento sobre isso.
Então, Twitter é um lugar inóspito. E aí eu fiz um vídeo sobre o Twitter essa semana, e aí eu falei para vocês que, embora seja a rede social mais importante, eu não fico perdendo meu tempo lá, e quem sabe por último sabe melhor. Aí hoje estou eu num assunto em que eu não quero ficar sabendo por último, em que eu quero saber o que está acontecendo, só que a informação de qualidade ela é tremendamente escassa. Tem muita informação verdadeira, falsa, cínica, triste, alarmista, tudo ao mesmo tempo. E o negócio é esperar. Agora, se você me pergunta pelo que eu torço, eu quero te dar um fio de esperança de que talvez, no vídeo que eu fiz às 6 da manhã, eu não esteja completamente errado. Porque vamos recapitular o que eu falei nesse vídeo aqui. Eu falei, e aí, assim, informação que eu soube, por último, portanto, soube melhor porque era confirmado. O Irã, ele avisou os Estados Unidos que atacaria Israel e que faria ataques, deu os horários e disse que ele faria esse ataque para controlar sua base. E aí o Israel ia pagar de bonito, porque ia defender esse ataque. E a propaganda interna do Irã hoje é: o medo da morte é pior do que a morte. Esse é o, é o que está sendo entoado ali internamente, né? Para essa base radical que não aguenta mais ver criança morrendo de inanição em Gaza. Não que isso dê. Enfim, eu não. Vamos trabalhar aqui objetivamente, né? Tem uma galera pressionando muito o líder do Irã para fazer esses ataques e para atacar Israel. E essa retórica desse líder para que não se oblitere, para que não se comece uma guerra nuclear, seguindo orientações da China e negociações com os Estados Unidos, é: olha, a gente vai fazer esses caras se borrarem de medo. E esse medo da morte, ele é pior do que a morte, e aí os Estados Unidos, o Irã teria garantido que isso não escalaria e que Israel deveria ter juízo para não revidar, porque se revidasse, aí o negócio ia ficar feio. Isso é a conversa que nós tínhamos até 6 da manhã, quando eu fiz esse vídeo aqui. E aí a gente estava nessa torcida de que o Iron Dome, nossa, parabéns, e o Irã, nossa, como a gente atacou. Só que aparentemente aqueles 50 projéteis ou 100 projéteis que eles jogaram na Iron Dome, que todos foram pipocados com muita facilidade, não foi o suficiente para apaziguar o povo no Irã, e é por isso que agora eles fizeram ataques maiores. E o que fode disso daqui é porque os ataques estão partindo do Irã e isso muda tudo, e é por isso que o mundo está se borrando de medo. Porque enquanto era proxy, teoricamente Israel não poderia revidar, mas como é o Irã que está atacando, isso pode escalar para um negócio nuclear muito rápido. Por quê? Porque tem gente matura de todo lado, a gente achava que isso jamais aconteceria. E aí onde vocês falam assim, não, ninguém tem interesse em explodir. Eu falo que ninguém tem interesse em explodir, só que também tem gente. E Tsushin Liu, ele revela isso de maneira cruel num livro de ficção, e ele faz você ver de maneira transparente o quanto isso é verdade. E aí você vem para a realidade e estuda a história, lembra da história e confirma o quanto é muito difícil abrir mão do poder. E quando pessoas percebem que elas vão perder o poder, elas preferem a morte ou a destruição do que um mundo em que elas não detenham esse poder mais. Não é à toa que Hitler se suicida quando ele vê que ele não tem mais saída, e não é à toa que na ficção, quando as pessoas percebem que elas vão perder o poder e o controle, elas não se importam de destruir o planeta, já que não vai ficar para minha raça, também não vai ficar para a sua. A gente está falando de terráqueos e alienígenas aqui. Estamos misturando ficção, geopolítica e história, uma maçaroca só. O ponto que a gente está dizendo é: se Netanyahu não tem saída, se é cadeia ou morte para ele, e ele está na situação que ele está, e ele está a todo custo tentando trazer os Estados Unidos para cá, se o Irã faz um ataque pesadíssimo que leva grande parte de Israel, tomara que isso não aconteça, ele estaria disposto a fazer um ataque nuclear no Irã? E aí o Putin, ele já falou que vai revidar qualquer ataque que irá receber, e aí os Estados Unidos vai revidar na Rússia, e aí a gente vai
ter um inverno nuclear e a gente vai ter que se refugiar lá no Brasil amanhã? Sabemos, mas esteja preparado para receber visitas. Arruma a sala de sua casa aí, vai saber. Estamos rezando para que isso não aconteça. Mas existe um. Se você, de novo, me pergunta pelo que você deve torcer, eu tô torcendo para os iranianos estar jogando Travian. Travian é um jogo ridículo de browser, de estratégia militar de browser. Se você colocar travian.com, eu não sei se esse jogo existe ainda, mas aí no browser você tinha a sua cidadezinha, no browser você conquistava outras cidadezinhas, no browser você fazia vários exércitos, e aí cada cidade você tinha uma quantidade de homens, e aí para isso você precisava de comida. Aí você entrava em guerra com os outros, e aí, assim, esse jogo tinha aquela coisa de você fazer guilds, e aí você queria destruir alguém. Só que se você mandava todo ataque para esse alguém, os caras da guild do cara, os amiguinhos de guild do cara, mandavam todas as tropas para lá. E aí, quando as suas tropas batiam, tinha gente defendendo, e aí você perdia suas tropas. E aí os caras saíam fortalecidos. Se todo mundo perdesse as tropas de ataque, aí eles recebiam um contra-ataque. Isso era perigoso. Aí você fala, pô, que jogo sem graça, basta que você seja da guild que tem mais gente com mais soldado que você ganha. Pois é. Mas aí o que acontece? A gente tinha essa estratégia de ficar mandando ataque fake. Quem jogou Travian 10, 15 anos atrás, talvez saiba do que eu tô falando. Você 20 anos atrás já. Faz tempo pra cacete. Se você mandasse um ataque fake, ou mandasse um ataque de 1.000 ou de 5.000 soldados, o alerta seria o mesmo. Ó, estão vindo te atacar, vai chegar daqui 8 horas. Estão vindo te atacar, vai chegar daqui 12 horas. E o que a gente fazia em guild era sair mandando ataque fake para todo mundo e pegar todas as tropas e concentrar num player que era muito forte. Para quê? Para que ninguém conseguisse mandar tropa para ninguém, porque estava todo mundo com medo de perder a sua cidade, e não ia ser justamente aquele cara que a gente queria destruir, que ia estar com tropa da guild inteira dele. Então, ao invés de mandar um ataque concentrado em alguém, a gente ficava espalhando ataque fake. Ou seja, como era um ataque que ia, você não sabia se era 5.000 tropas ou se era uma tropazinha, a gente plantava um monte de tropazinha se matar, porque isso distribuía as defesas. O que isso tem a ver com o Irã japonês? Vamos recapitular o que foi combinado aqui em Oman. Vamos recapitular. Eu vou fazer um ataque, você vai defender, você vai se gabar de ter defendido e eu vou me gabar de estar te matando de medo. Esse, porque ditadores, Netanyahu ditador e o iraniano ditador, eles têm que controlar o apoio das suas bases, porque senão eles perdem o poder. E eles estão preocupados mais em deter o poder do que destruir o outro. É sempre assim, né? E eu tô aqui achando que, e um monte de gente está aqui achando que esses mísseis que foram mandados, esses drones que foram mandados de manhã, na madrugada de ontem, não foram suficientes para apaziguar Irã, e que agora está indo um monte de ataques para Israel. E isso pode significar que Irã perdeu completamente o juízo, ou que fazer ataque de proxy não lavou a honra dele, não limpou o nome dele da maneira que deveria, e que ele deveria sim fazer um ataque saindo do Irã, e que Israel não deveria retaliar e deveria simplesmente se gabar de ter conseguido tancar tudo. Então, se você me pergunta pelo que você torce nessa noite, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui 2, 4 horas, você deve torcer para que esses drones sejam fake no sentido de pouco explosivos, de pouco dano, que os mísseis que sejam enviados sejam para serem abatidos, não em quantidade para saturar e acertar Israel. E você deve torcer também para que o Iêmen e para que o Líbano façam disparos que estejam calculados para que o Iron Dome consiga defender e falar, ufa, não morreu ninguém. A gente deve torcer muito por isso. Por quê? Porque se não for isso o que acontecer, amanhã talvez a gente acorde no mundo em que a Rússia está tendo que vingar o Irã de uma resposta de Israel e que agora implica numa retaliação dos Estados Unidos. Aí fodeu tudo. Eu vou ficar aqui torcendo para que seja isso. Para que o Irã esteja jogando Travian, esteja jogando um monte de unidadezinha fake,
pro Iron Dome destruir tudo e Netanyahu amanhã ficar se gabando que eles são foda pra caralho. Aí Rock e André vão ficar falando que Israel é a potência mais poderosa de todas, que tem os mais 1 milhão% de defesa. E o Irã vai falar, tá vendo? A gente desalojou 100 mil pessoas. 100 mil pessoas saíram de suas casas e foram para abrigos. O medo da morte é pior do que a morte. E digo mais, se Israel se meter a besta de novo, esse tipo de ataque fake é uma coisa que a gente pode fazer todo dia por muitos meses. Olha em que mundo a gente vive. E esse sou eu tentando acalmar vocês e não ser sensacionalista e alarmista. Aí, agora, se você quer dizer assim que eu sou defensor, bom, aí você tá perdoado. Você tá perdoado, seja bem-vindo ao canal. Se você quiser estudar, estuda, senão vai pastar onde você costuma pastar. Grande abraço.